Oremos. Senhor, bendizemos, porque Tu és nosso Criador. Tu és soberano mestre. Todo domínio nos seus ombros. Mesmo que andaram na multidão, estão a cantar novo canto. Segundo Isaías 9, versículo 5. Um menino nasceu, ele que muda a história do povo. Ele que acaba o sofrimento. Você alegrar-se e libertar os crentes na loucura da pregação. Por isso estamos aqui implorar-te, Deus. Se Tu falar a nós, nós te ouvirmos. Quando nós vamos falar, se o Senhor vai nos ouvir, o louvor será para Ti. Expulsamos todo inimigo. Seja longe de nós. A sombra do Omnipotente nos cobre, do princípio até no fim. Ninguém pode pregar senão Deus. Quem pode ouvir ser liberto senão o Senhor? Ouvimos Tu és Deus cá. Acompanha-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. É um grande dia. É um dia de reencontro. 6 dias de trabalho. 7e jour, jour de repos. O 7º dia de repouso, dia de adoração. Profeticamente Deus te dito. Faz tudo que quiser durante 6 dias. Mas domingo não pode fugir. Vem apresentar-te de modo que está. É o dia que Deus resgata as pessoas. Quer dizer, no caminho da pregação, vai se encontrar. Eu fiz isto, o cristão não pode fazer aquilo. Bem-vindo diante de Deus Criador. Temos o grande tema, a espiritualidade. A espiritualidade, a maneira que cada um está considerando. Os cristãos que estão engajados vão andando segundo seu Deus. As nações também têm seu Deus. Institut religioso. Está a depender do Cada um tem a maneira que ele leva a espiritualidade, cada povo. Pode te mandar vencer ou derrotar. Mas na santa doutrina nossa, Deus disse, não engana-se. No teu coração dizer que se deixar vou andando segundo o meu desejo, disseram que não vai vencer porque você, povo, segundo dia nos pregaram sobre a escolha. A divindade que está na santa doutrina está a depender da escolha que vai fazer. Tem outros caminhos, vai perder a divindade. O exemplo de Juízes 4. Deus quer acabar naquilo que te manda sofrer. Eu sempre sofrimento. Débora como profetessa, não é ela que vai na guerra, mas ela vai ouvir o que Deus vai dizer que dá no povo. A pessoa que pode levantar a cabeça aqui é Barak. Se ir comigo, eu vou. Se não, não vou. Débora disse que falaste a verdade. O caminho que você costuma andar não pode ter a glória. A espiritualidade, se você entra no outro caminho, o choro será a tua partilha. Não é num dia que Cristo se manifestará na tua vida. Anteontem falavam sobre a rebelião. E aquele que deixou o caminho de Deus entrar no outro caminho foi chamado rebelde. Você é rebelde. Exemplo a Jonas para pensar que biso. Por exemplo de Jonas que a palavra de Deus foi dirigida a Jonas, vai na cidade de Nínive.
grande cidade. Ele levantou-se. Côté de Matelemi. Levantou-se, na verdade. Mais direction est à Ninive. Mas a direção não foi em Ninive. Ele ia outra cidade. Mas a spiritualité est bébaka par rapport na voie vous allez comprendre. A spiritualidade. Exala vamos usar se uma okutana ndeira bisi na outro caminho. Ali vai se encontrar tempestade com pés e vai mandar chorar muita gente. Rebelião exato zanga coçar a volonté a mestre. A rebelião é faltar cumprir a vontade do mestre. Mestre ayebisa yoni. O que o mestre tinha te dito? Nzamba loba na yoni ni mukura bem. O que Deus tinha dito? Na msala uzosala nzamba pesa orientação. No serviço que você costuma fazer, Deus te deu que orientação. E você se pergunta, eu era. O poti na voie ou spiritualité zalate. Entraste no caminho onde não há espiritualidade. Wana ezalaki moi Mateia 8, 3 jours depuis que bandit. Aquilo foi a pregação de 3 dias. Desde o tema. Hoje é outra coisa. Essa folia a predicação de Cambolaca. É a loucura da pregação que liberta. Tozotanga na 1 Samuel 1. Vamos ler no 1 Samuel capítulo 1. Verset 9 que não na 19. O versículo 9 até 19. Kaka francês muito só francês que vai ler. Tutangi lo bananzambe. Anne se leva après qu'on lit que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Parole du Seigneur. Amen. Sous-thème na biso ya lelo. Nosso tema de hoje ezali parler mieux. Parler mieux. Parler no infinitif. Falar no infinitivo. Koloba malamu koleka. Falar melhor. Besoin ya Nzambe. Desejo de Deus. Kotalisa lolenge ya koloba muto ya spirituel na lolenge na ya koloba il faut ezala malamu koleka. O homem espiritual tem que falar de boa maneira. Ela kisi na mukuse yeba koloba muto ya spirituel. Brevemente sabe falar uma pessoa espiritual. Quando que a divinidade perde-se é falar mal. Tem profético. É tema profético. Quando que a espiritualidade pode demorar ou perder-se? É orientação que vem de Deus e só. Parler mieux.
falar melhor. Sabe falar você que escolheu Deus, seja o teu Senhor. Falar tem muitas definições. É exprimir o teu pensamento articulando os termos. Les mots d'une langue. Os termos de uma língua. De modo que estou a falar, não estou a mastigar as palavras. Você costuma falar outras palavras, mesmo tirar aquelas palavras, mas não fala bem. Estão a mostrar as coisas que pegam a divinidade. Você plenamente na oração, se entrar na oração, a bienveillance se fazer as obras vão te cansar, mas não sabe falar, ali a divindade fica. Na Jonas aqui na Tarsis, com Jonas que foi em Tarsis, é profeta de Deus. Na eu, com você, profeta Yanzam, e profeta de Deus. Não foste em Tarsis, mas não sabe falar. A divinidade vai ficar. De modo que Jonas ficou como Barak escolheu outro caminho. A divindade ficou, não tinha glória. É a mesma maneira que a pessoa não sabe falar. Falar melhor. Não sabe falar. Você costuma falar, mas não sabe falar, que pode manter a divindade. Falar melhor em relação daquilo que você está a dizer. Parler chrétien. No dicionário vimos que é o falar do cristão. Pode ser, veja onde a divindade ficou. Não só rebelde, mas não fala bem, a divindade ficou. Autor do livro do Samuel é desconhecido. Estão a falar de 3 pessoas. Estão a mostrar Samuel como último juiz. Saul como primeiro rei. E Davi como rei modelo. Ele é modelo. Ele sabe falar. Mesmo cair no mal, sabe falar. Mesmo o inimigo lagarar, ele sabe falar. O que está a dedicar esse livro é a oração. Samuel foi a história da Ana, sabemos que Deus lhe tornou estéril no capítulo 1. Não tinha nascido, só Deus que tinha feito isso. Elcana tinha 2 mulheres. A segunda é Penina tinha filhos, mas Ana também a divindade não largou. Ele conhece quem é Deus, os filhos são quem. A espiritualidade se perde quando que a pessoa, como não estou a nascer, vou falar assim, vou falar isso. Mas Ana era íntegra mas alguma coisa que ele empurrava para deixar a rival Penina, não sabe falar. Sabe, se não sabe falar, o que não é espiritual, se é muito mal, pode deixar também a divindade. Penina pode te empurrar e deixar a divindade.
de modo que está a gloriar-se para fazer chorar Ana. Mas Ana não deu certo. Não lhe tiraram na presença de Deus. O marido veio, o marido também não sabe falar. Estão a pregar, fala melhor. Você mesmo o outro está vendo porque tem a tua mulher que chora. Você chora para quê? Eu não sou mais que 10 filhos. Que resposta que vão te dar? Quando a tua mulher morrer, por que casaste a segunda mulher? Porque você precisa de filhos. Mas Ana sempre não. É uma oração de multidão. Vamos. Quando vão na oração na multidão, nem no dia concebeu, mas quando cada vez por Gustavo disse vamos e vocês todos vão, na multidão não. Às vezes você está na espera aqui, nós oramos. Não ouviste aquele que conseguiram Jeremias? Nenhum dia vão nascer um menino foi feitiçado. A irmã, nenhum filho, o irmão também, nenhum filho. O que você precisa, olha aquele árvore. E se você sentar ali, você precisa, não é de multidão de sexta-feira, não é de domingo. O que você precisa não é todo mundo. Você vai levar lá do mato, vai apresentar. Você costuma ir no conjunto. O que quer te dar, todo mundo está olhando. Essa distração. Vai só até a divindade entrou. É uma distração. Festejar o conjunto é outra coisa, mas ir no tempo é outra coisa. Olha, foi com o seu sofrimento. Você fica. Foi ajoelhou-se, encontrou Elias sentado, sentou e dobrou o joelho. Encontrou-lhe lá o templo sempre aberto. Prostrou-se, não falou nada. Aqui eu falar melhor. Estava a falar, mas estava a falar dentro. A pessoa que ouça dentro, ele entendia o que ele está falando. Somente Deus que pode ouvir bem. Somente Deus que pode entender. Começou a mexer os lábios. Os lábios já se manifestaram. O que dá a mão vai dar a mão. Tem que saber falar. Ouça Eli. Aproximou-se. É no templo que está embriagada. Aqui no templo vai lançar aqui. Até quando vai acabar a tua embriaguez? Fala, segundo você, Elias sabe falar? Ele que está a gerir o templo sabe falar? Por que abriu o templo? Porque todos que têm problema para vir no templo. A pessoa que veio com problema tem que perguntar à mulher, o quê? Você até quando será embriagada? Não sabe esse lugar sagrado? Elias se esfria déjà. Ali, Elias já se contaminou. Está a falar coisa contrária do que está no coração do outro. Quando que a divindade fica? Sou inocente na bebida. Você está a acusar que bebeu. Você que vai saber Deus naquele momento e considerou quem?
eza naza mwasi oyo prière na elle et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel. À l'Éternel des armées. Si tu regardais l'affliction de ta servante, si tu daignes, se pode ver a aflição da tua serva, ouça o falar melhor. Senhor, você que me tornou estéril, até quando vai acabar quando estamos ouça, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, se pode olhar a aflição da tua serva, olha a humilhação desse nível. Si tu te souviens de moi, se lembrar-te de mim, si tu n'oublies point ta servante, se não esquecer a tua serva, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, se dar na tua serva um menino, je le consacrerai à l'Éternel, será consagrado no Senhor tous les jours de sa vie. Todos os dias da sua vida. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. E a lâmina não passará na sua cabeça. Anne parlait dans son cœur. Ana falava no seu coração. Ouça as palavras que ele falava no seu coração. Tem que saber falar. Você de Deus, Anne parlait dans son cœur. Ana falava no seu coração. Está a apresentar as palavras que ele falava, que ela falava. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Somente mexia os lábios. Mais on n'entendait point sa voix. Nem a voz saía na Ana. Quem pode ouvir isso não é Deus? O falar que você costuma falar bem com o resultado você consegue. Ele pensava que ele était ivre. Ele pensou que estava embriagado. Você costuma falar mais palavras que você pensa. Eu pensei. Eu estava a ver como. Quando está a pensar como. Deixar a divindade 2 minutos é muito. Mas recuperar é jejum e oração. Ele disse. Ele pensait. Ele pensava. Se você está a pensar, vai falar mal. Na verset 15, Anne répondit, non, mon Seigneur. 15, versículo 15 diz, não, je suis une femme qui souffre en son cœur. Eu sou uma mulher que sofre no seu coração. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Não bebi nem vinho, mais je répands mon âme devant nem bebida alcoólica. Saiba falar, a pessoa que sofre não está a apresentar num homem. Numa pessoa. Porque o homem vai te dar uma resposta que vai diferir. O homem não sabe falar. Você está a procurar filhos. Eu não sou mais que Raquel disseram, é sobre Deus que te rendeu. Mas na boca, Raquel, eu te amo muito. Eu vou morrer para ti 7 anos de serviço. Mas saiba falar. Está a chorar porque o outro é você que não nasce. Não está vendo. Eu sou Deus que está te amando, que está fazendo para nós. Será que vai amar aquele marido? Além de ir a Deus que dá filhos, o homem não sabe falar. A divindade ficou no dia até a seguinte vai continuar a falar mal. Graças a Deus que Ana sabe falar. E mesmo diante do seu marido não deu mal resposta. Mesmo no sacerdote Elias não deu resposta. Mantém a sua divindade. Mas você, a divindade ficou em relação de 1 Coríntios 11 diz que quem conhece o homem senão o espírito do homem que habita nele. Qui connaît les choses de l'homme? Quem conhece as coisas do homem? O homem tem coisas no coração mesmo. Bem como o mal, o Espírito de Deus está sobre si.
Même les profondeurs de Dieu. O Espírito sonda tudo, mesmo a profundeza de Deus. Tem que deixar a Deus te dar o que vai dar. Pode ser você tinha problemas para falar mal. Não tem Deus no dia que falaste mal de Deus ficou. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie. Essa mulher não considera a tua filha como uma mulher diversa. Car c'est l'excès de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Mas a amargura do meu coração que faz eu falar neste momento. Estou queimado dentro. Por isso está a derramar diante do Senhor. Você tem amargura, mas deixar para falar há muito tempo. O falar de Deus, você deixa há muito tempo. Nunca fala mais a Deus o teu problema. Deixa há muito tempo. Ouça a atitude de Jó. Para manter a dignidade. Derrama amargura diante do Senhor mesmo. Élie reprit la parole et dit va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as. Elia dirigiu a palavra. Vai em paz, que Deus de Israel te concede. Mudou a tua maneira de falar vai mandar voltar. Savoir revenir. Yo oza Eli, oza na maloba mabe, okateli batu maloba oya kozokisa. Yeba kozonga lokola Eli. Você Elia portacha as palavras lokola mokonzi. Elia voltou na sali mabe. Soki na sali mabe okena como sacerdote fez o mal. Ofungola temple po batu nyonso bakota mena lobi mabe. E disse que akoloba epa Nzambe na yalimbisa ye. Me pa mundimi alobi kasi kende. Nzambe oyo yekoluka wana. A Deus vai voltar a dizer que falei mal, mas no savoir revenir. No fiel disse que vai. Ata oza sacrificateur, oza nani oyebete. Eza kisi lelo batu bazonga. Seja o sacerdote tem que saber ete Nzambe etikala nga par rapport na maloba oyo na a divindade ficou-me quando não sabe falar. Soki mwasi oyo ayebi koloba te tango oyebisi yo mwasi na milangwa. Oyebi ndenga azoki ndenga kokendela motema na ye ozala nini. Se essa mulher você lhe falaste que você é mulher kende Nzambe asalela oyo bosenga ndenge osenga. Quando falaste que vai que Deus de Israel te concede tudo. Yoka réponse elakisi ya liboso ozokisaki ye. Quer dizer, a resposta é a primeira resposta que ta servante trouve grâce à tes yeux. A segunda, Ana disse que a tua serva acha graça diante de teus olhos. Começa a pensar a primeira vez foi mesmo deu a resposta. O templo também torna-se como quando voltaste em si mesmo, o que ela esperava é aquilo. Et cette femme s'en alla. Que a sua serva acha graça diante de ti. E Ana foi. Quando falaste, ele queimou. Et son visage ne fut plus le même. Pela causa disto, ele comeu e a sua cara mudou. Não ficou mais. A spiritualité ezali na kati ya koloba. A divinidade está no meio de falar também. Você costuma a perguntar por quê? Aquele falar que tu falaste. Quer dizer, a cara mudou. Não havia mais de quando falaste mal, viste a cara foi como. Você não pode engolir ou mergulhar mais a pessoa que c'est le temps perdu. O tempo de falar mal é o tempo perdido. Elia perdeu o tempo em vão. Será que não tem tempo perdido? Ele se levou. Ele levantou-se quando melhoraste a cara da mulher em relação ao que vão falar. Se você falar mal, os malditos estarão lá, os darão o que tinha pedra vão ficar lá. Você que vai saber como carregar. Se o peniel é a maternidade.
Eza germoire. É o jardim de Esse que vai só pagar mais. Só regar água. É possível ir para picole, para pequena place mususu. Basta crescer um pouco, vamos tirar. Mas só que peneiras ou sala na ete. Se o peneiro está fazendo seu trabalho. Combien a igreja bandoki? Combien a igreja vai ser para botar lá tem? Igreja vai morrer. Igreja dos malditos, não. Boia vai colobar. Tem que saber falar. Pois a igreja croa. Porque a igreja da bandoki vai coia. Broxos vão vir. Se sabe falar, vão ser salvos. Não vai ser mais a igreja do solteiro, solteira, não. Se sabe falar, amanhã os malditos de madrugada vão embora. Os derrotados vão vir. Não vão encontrar Peneiro vazio. Tango lobi bien oyo kite Ana que na tongo. Ana foi de madrugada. Ana que eu. Ana foi. Est-ce que essa mensagem sai? Será que a mensagem da mensagem tem uma mensagem? Somente falar. Saber falar aquele que tem divinidade. Se falar mal, a Ana vai estar lá presente. Se falar bem, como a cara não ficou a mesma, amanhã de madrugada vão voltar todos eles com o rival. Não se carregam em vão. Falar mal para os teus filhos, vão ficar lá. Foram se prostrar, voltou demais comeram bebê na mesma noite. Deus visitou lá. Costuma assumir o marido. Como Elia falou melhor, ele foi buscar quem vai falar melhor para Deus e considera. Pode ser você que está mandando. Segundo Rei 4, versículo 8 a 37. 8 até 37. Eliseu ficou sucessor de Elias. Começou a fazer serviço. Costumava falar no suné. Uma mulher de distinção. Disse que esse homem que passa aqui é homem de Deus. Um santo homem. Falou no seu marido. Não podemos começaram a chamar. Se você sabe o homem de Deus, vão te chamar. Por isso estamos a pregar sobre a profecia. Estão a ouvir a falar da profecia, a divindade da profecia. O homem que é profeta não precisa se identificar. Vão lhe ver, aquele homem que passa é o santo homem. É Deus que produz em vocês o querer fazer. Segundo a bom prazer. Vão revestir o homem. É o santo homem de Deus. Começou a lhe chamar. A mulher tem que saber falar no seu esposo. Mesmo a mulher que tem o seu dinheiro, sabe falar no seu marido. Eu tenho meu dinheiro, quero receber. Quando o marido vai falar, eu tenho, é o santo de Deus. Est-ce que tu não podemos preparar uma cama, est-ce que você vai ter profeta, essa beijão você ainda tem foba mona aí. Está a ver que o profeta não tem tempo de pedir. Por que divindade que está dentro dele? Bongo babengi mobali anzimi. O marido aceitou, fizeram alguma coisa. Eu diria depois que essa mulher do mundo que estamos a ver, nada que se mexe. Parece que pensa aí, mona. Eliseu azala musali na yeye Gehazi, serviteur na yeye. Eliseu tem o seu servo Gehazi. Tem que saber falar. A divindade fica ali. Deus colocou o filho. Porque você que sabe falar, vão te dar filho. Bongo.
mukolo ekokaki ba Élisée ba yewana O baleki dia bake chegou, Eliseu minute chegaram mwana lá, passaram. la tête ma tête Bible lobi bongo mwana lobi ma tête ma tête minute mwana akufi Logo também oyo bomaka moto ezalaka monene te o que mata a pessoa não é grande. mwasi alobi Élisée nasengaki ye mwana te A mulher ye disse, moto não apesa pediu elakisi Eliseu nzambe na filho. ye aza na solution ya kopesa Ele que me deu, quer dizer, o seu Deus tem a solução de me dar. aluki epai mosusu te Não procurou num outro sítio. na Jean 6 verset 68 Petero alobi tokokende lisusu wapi João 6, Yo nde oza na 68 liloba ya diz, bomoi. onde iremos, Pedro disse. me yo oyo Você que apesa tem yo a palavra moto de mosusu vida. esika okendaka soki kufa eye eza epai mosusu Você que te deu outra pessoa, se a morte chegar, vai num outro sítio. bongo mwasi wana alobi ifo nayeba kolokalize Élisée A mulher disse, Abandi vou saber kokende. localizar Abandi Eliseu. kokende na punda na Começou a ye, ir tokei. no seu cavalo. Vai. Élisée amoni alobi mwasi oyo Eliseu lhe viu azoya essa alandi mulher. ngai Tá me nzambe seguindo alobi o na quê? ngai eloko te Mas abombeli Deus ngai não me eloko disse nada, me escondeu alguma coisa. mwasi aye na makolo ya Élisée yeba A koloba mulher veio nos pés do Eliseu. akwei Bible elobi Caiu. A Bíblia diz, Géasi s'approcha d'elle et la repoussa. Geazi aproximou dele Le verset 27. La les femme bourreaux. embrassa les pieds de l'homme de Dieu. 27. Géasi s'approcha et la repoussa. A mulher segurou os pés do homem de Deus. Geazi aproximou e lhe empurrou. Longa, yozo simba Sai, sai, ye. sai. Como que está de Omo te segurar? toza na msala. Não está vendo Géasi que oyo aliaka na ndako ya mwasi ya sinema. Geazi que come na casa dessa mulher de Sunem. Longa, yo moni aza na msala ozo simba ye. Sai, Omona sai, basimba ye na você tá no makolo. serviço, você Akomi disse nzambe que obana tem- basimba ye na makolo. Anda de segurar nos pés. É Deus para Mais você l'homme de segurar. Dieu dit Homme yoka. de Deus Elakisi disse- eza na eloko ezangaka yo. Quer dizer, é uma Oza coisa que te Géasi ou bien ozali homme de Dieu. Você Geazi, o homem de Deus. Géasi eza na maloba mosusu. Geazi tem outras L'homme de palavras. Dieu il faut azala na maloba mosusu. O homem de Deus também tinha outras palavras. Géasi msala korepousse koloba mabe po bato bakende. Geazi, o seu problema é falar mal, empurrar a pessoa para Laisse ele. là, Deixa, car son âme est dans l'amertume. porque a sua alma está na Yoka amargura. koloba ya homme de Dieu. Soki oza homme de Dieu. isso Oza na falar lolenge do ya homem de koloba na liboso ya O moto homem aza de Deus na tem a amertume. maneira de falar diante de Bato uma bazoya pessoa ba com a problème na alma bango ayebi te nani aloka ye. amarga. A Ntango pessoa está ouvindo ozorepousse o seu ye. problema, não Oyebi te sabe o que ele ozozokise fez. lisusu. Quando você está lhe Bongo empurrando, zonga lisusu. está lhe ferir de novo. Car son Bon. âme est dans l'amertume. A L'Éternel sua a alma está na caché. aflição. Il m'a fait point connaître. O Senhor me escondeu, não me faz. Tika. não Homme me de Dieu fez msala na ye ya revelar. mwana ayebi koloba Homem de esika bato Deus, seu bazoloba bete. problema, sabe falar. Géasi lobi com ntango pessoa. bokolela lisusu na ndako ya mwasi wana okokende. Geazi, quando vai passar na casa daquela mulher sunamita, vai eza passar. nini oyo mwana akufi alobi nzambe alobi na ngai eloko te. O quê? Bakundaka biso A na criança boko ya morreu. É o Deus que soki não me disse okoyeba nada. référence soki yo Costuma komaintenir nos enterrar spiritualité okolamwisa mwana oyo osi opesa deja. Se você mantém a espiritualidade, po yo vai opesi mwana ogarantir ressuscitar moto o homem, azalaki na ye abotaka a criança que te você eza eloko tem na mosusu kogarantir ye mwana bongo akufa ozo oblige koloba bien po ete ozongisela ye mwana. garantir o filho ou a criança depois de morrer. Você que vai saber como falar para ressuscitar tal menino. Lokolo olobaka mabe zwa baton oyanga ye eli nasalelaka miracle. Geazi, como você fala, mas está aqui a Ende tia vara likolo ya mwana que mwana costuma fazer olamuka. melhor. Vai coloca no menino para soki okutani na moto na nzela opesa mbote te yo mpe oyamba se mbote te. encontrar alguém no caminho, não cumprimenta. Problème não eza recebe te ninguém. na Não lelo problema. nakosala miracle Élisée. Hoje vou fazer milagre de Eliseu. Estce eza yango apres koloba Será que mabe aquilo, depois de falar motema ya mal, mama ebebi deja okende o kosala coração miracle. da mãe já foi mwasi estragado, alobi vai je ne fazer te milagre. quitterai point. A mulher disse que eu não vou ngai sair nakolongwa na de ti. makolo na yo te ngai Não nalandi vou nde sair yo teus Géasi te pés. oyo alobi mabe mpona ngai Eu não segui o Geazi. ngai soki segui nayamba você. nayambaka yo batalisa ngai alobi aza Eu serme se de Dieu eza recebo Géasi te você, não é Geazi, porque me mostraram ata homem de otindi Deus. na yo ata otindi na yo Géasi ngai nakolonga te Mesmo mandaste Geazi, eu não vou sair. oyo apesanga mwana eza Géasi te E me eza deu o yo. filho, não o Geazi, é você. bamoni Géasi wana azoya Viram o Geazi a ver. Élisée alobi tokei kasi Eliseu disse, vamos então. ye bakoloba Sabe falar.
Senão o milagre vai ficar. De modo que Eliseu deu a vara, queria fazer milagre. Como não sabe falar, milagre ficou. Divinidade ficou. Coração foi mal para aquela mulher. Nós queremos avançar. A mulher também, o coração estragou, não haverá milagre. O filho não ressuscitou. Vamos. Entrou em casa. Deitou-se em cima da criança, boca por boca, olho por olho. Mão por mão, a criança começou a aquecer. Levantou-se, vai no campo. É só o Eliseu que tinha falado, fica no lugar de Elias. É só ele. É só ele. Depois, a criança... E depois de ser aquecido, fez sete vezes. Abriu os olhos. A coisa importante é se sabe falar, Deus vai te mostrar. Ontem Deus será que tinha dado no Geazi não aquilo? Como tinha falado mal, milagre não devia acontecer porque o coração foi mau. Eliseu não vai usar mais a vara. Deus deu outra fórmula para fazer. Mandaram Geazi para chamar aquela mulher para receber o seu filho. A mulher prostrou-se a cabeça no chão e recebeu o seu filho. Se você vai falar bem, miracle acompanhou. Em Samuel 25, 2 a 34. Primeiro do Samuel 25. Exagina muito for rich. Tinha muitas coisas. Não ensinaia a Abigail. A mulher une femme de bon sens et belle de figure. Era uma mulher de bom sentido e Davi alobi tango babergina yo bazai kuna to sungi ba biso pe sunga biso. E quando os teus pastores estavam lá, nós lhes ajudamos. Você também nos ajuda. Nabal alobi. Qui est David? Quem é David? Davi? Le fils d'Isaïe. Quem é o filho de Il y a Isaïe? aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Tem hoje Et je prendrai e je prendrai de mon pain, de mon eau et de mon bétail que j'ai tué das minhas ovelhas que eu matei pour mettre en l'air et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où para entregar nas pessoas não sei de onde, da onde. Mesmo a pessoa que te deu a mão. As tuas ovelhas nós que dirigimos com os pastores, nós também estamos sofrendo. De modo que eu estou, vou dar uma coisa. Graças a Deus tinha uma mulher que estava falando. Se encontrou com Davi. Não liga aquele homem que é mau, Nabal o seu nome. Dentro dele é loucura. Quer dizer, aquele que não sabe falar. Eu não estava. Ouça o bom falar. Eu não estava no Senhor. Quando eu vi por isso, ele disse, graças a Deus, Deus te ajudou. Hoje queria acabar. Se o marido estragou, Lucas 12, 16 a 21. Este rico, a sua terra produziu muito. Eu falarei na minha alma. Tem muitos bens de reserva. Calma-te, come, bebe, alegre-te. Disseram você insensato. Hoje a tua alma será. Não sabe falar. Se dizer esta vez Deus nos abençoou. Deus pensou de nós esta vez. Deus gosta de se falar mal. Isaïe 47, verset 8 à 18. Isaïe 57. Écoute maintenant ceci, volupté. Escuta. Toi qui t'assieds avec assurance et qui dis
dans ton cœur, você que senta com moi certeza et que rien Cristo que é moi. Eu sou que eu. Bato bayebi koloba te. As pessoas que não sabem falar. Balobaka kaka ngai mutu mususu te. Diz somente Ayebi eu, nzambe não aza. há outro. Não sai Amonaka bato de Deus akonsideraka bato existe. mususu te. Não Akonsideraka considera os nzambe outros. te. Não considera Deus. Moi rien que moi. Eu, somente eu. Jamais je ne serai veuve. Nunca Jamais je serei serai privée d'enfant. não será. Zambalobi, c'est deux choses não t'arriveront faltará subitement au même jour. Duas coisas que virão Bana no bakosila mesmo dia. yo mobali Os akokufa. filhos vão acabar, o marido vai Koloba te falecer. moi que rien que moi. Não Balobi diga wana que ezanga kozanga eu, koloba. somente eu. É falta. Balobi malgré la falar. multitude de ton sortilège, malgré bondoki na yo. Além da tua. Malgré le grand nombre bruxaria, de ton enchantement. além Bonganga na yo, da okokota tua banda, okoposala boye, do seu bozambe rien. encantação, Et mas pas nzambe não há osimba te, divindade oyebi koloba diante de te. Deus não sabe Otia falar. confiance na méchanceté na yo. Você coloca confiança Tu dis personne ne me na voit. sua maldade. Tu diz Ta sagesse et ninguém ta me vê. science A tua sabedoria e a tua ciência t'a séduite. te Tu seduziu. Tu dis en ton cœur, Você disse no moi teu rien que coração, moi. eu somente Koloba eu. mabe, Falaram ngai mal. lokola ngai. Quem é igual a mim? Balobi te, bondoki pe bonganga ekosunga A yo te. bruxaria, a feitiçaria não Koloba vai te bongo ajudar. te. Não fala aqui. Na Malachie 3:13. Malaquia 3. Vos paroles sont rudes devant l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi. Vossas palavras são duras diante Koloba do Senhor. mabe, na nzamba zo. E você pergunta o que é que fizemos? Falar mal. Até Deus está. Pe mutu yango azuto na nzambe tolobi nini yango. E o homem está Wana perguntando a nzambe. Deus, o que é que nós Na Deus falamos? 19 Até alobi Deus. na biso. No segundo rei. Mais quand tu Deus t'assieds, diz, moi je suis présent. quando você sente, eu estou presente. Ntango ozokota ozobima nga naza Quando présent. está entrando, Obana está saindo, kotuna eu estou nzambe. presente. Vai perguntar Ke a na Deus. tolobi nini. O que é que nós Vos falamos? paroles sont rudes devant l'Éternel. Vossas Et vous palavras dites são qu'avons-nous dit duras contre diante toi. do Senhor. O que Yoka, você pergunta, et o que l'autre é que dit, fizemos c'est diante envers qu'on sert l'Éternel. O que Et nous falaste, marchons avec em tristesse. vão servimos o Senhor e andamos com tristezas. Mais le méchant prospère Mas et les tentes Dieu s'échappe. Os maus prosperam e tenta Deus se escapam. Mutu azwi mobali Só ya mibale ya quando boti Pedro, mwana na ye plus que ela ngai alcançou mobali ya segundo botaka te. marido, deu filho. Nalobi O azo marido s'échappe não mutu nasce. moko te ya kokanga yo. Você se escapa, ninguém vai te apanhar. Ah, bato oyo bayibaka mbongo na bakofre wana ya église. O que roubam nas Balobaka casas qui da travaille à igreja. l'hôtel mange à l'hôtel. Ele costuma dizer Alobi, que trabalha mutu no moko te. altar, Bolobaka come mabe. no altar. Você fala mal, Parti ninguém wana balobi apanha. bomoni mbongo ya jubile wana. Aquela parte balobelaka yango dinheiro mikolo de nyonso mutu júbilo. moko te avanda bato mibale misato balobi mbongo ya jubile ekomi combien Ninguém pode jubile bakosala sentar ngo nini duas, eza três mutu te pessoas. Pode sentar a dizer, Koloba até dinheiro mabe. de júbilo. Vão fazer com ele ya que é nani de quem? ubien oyaka kozwa mbongo Ou você vem para ubien receber oyaka dinheiro, kobomba mbongo ou vem para oyo guardar o okomi dinheiro. ezali fruit ya jubile O que você tornou é o fruto do oyaki júbilo. bapesa yo mbongo Geste para te dar yango dinheiro. change histoire na yo echange Por isso a tua história mudou. bovanda te basi na mibali mbongo wana Não senta homem e Eza mulher. nini? Aquele dinheiro ata de quê? bandimi ya penyele yango Mesmo bakese os eza mibale crentes baza na do kese na Peniel. bango ya église Tem duas caixas. baza na Caixa kese da ya jubile igreja e mundimi caixa do moko te júbilo. abana kotuna mbongo ya jubile ekoki combien balobi bolobaka mabe Te vão perguntar o dinheiro do júbilo é eza quanto? ya Você motu ya fala mal. penyele moko te ya mwasi obi ya mobali Não é de alguém do Peniel, homem ou mulher. mundimi moko te atuna moninga mbongo ya penyele ya jubile ekomi Não combien crente vai perguntar o outro que o dinheiro do, obien oyaka do júbilo é kozwa quanto. oyaka bapesa yo mbongo Ou você vem para receber o obien dinheiro, oyaka obomba mbongo na yo ou vem para soki escolher para oyoki guardar o mwasi na yo dinheiro. atuni yo Se ouvir soki a tua kolege na yo amiga atuni yo mbongo ya perguntar, jubile se teu ekokosala colega combien te perguntar, dinheiro do komeka júbilo é kopesa quanto? réponse te soki te na Não minute dá wana kotikala resposta. lokola nzete Não. oyo batie moto na se makasa Vai Vai ficar coqueia. como uma árvore que colocaram fogo embaixo, makasa ekweyaka meme jour te as folhas não caem no mesmo soki dia. barasine ekwei Se Logo os vou makasa raízes mingi secar, ekwei. amanhã vão encontrar todas as eza folhas no mbongo ya chão. motu te Não é dinheiro de ninguém. eza motu te oyaka mpo bachange yo Você costuma vir para te mudar a história. yango bachange yo Por isso te mudaram a mokolo história. moko te obanda kovanda mbongo ekoki combien Meio dia vai sentar a ngai pensar. koto dinheiro nazala na quanto. somo te nayebisaka bino ekoti montante te Eu não tenho Botou problema, Bíblia ganhou. costuma aos dizer entrou montante X Botou e na publicamos.
Não pergunte. Deus disse, você fala mal. Mais ceux qui craignent se prosterner l'un à l'autre, se parler koloba. Que tema Deus falar uns ao outros. Parole examabe. Esta aqui, as palavras são más. Que tema Deus começaram a falar entre eles. Estão a pregar sobre falar melhor. Cada vez que você fala, Deus está presente. O que tema Deus começa a falar entre eles. Deus ficou atento. Escreveu o livro da lembrança. Deus falou, aquele que teme a mim, mas aquele que não deram resposta. Aqueles que estão m'appartiendront au jour où je préparerai. J'aurai compassion d'eux. O dia que eu preparei, eu terei compaixão dele. Como o homem compadece com seu filho, verset 18, que lhe serve. 18, se você sabe de nouveau la différence. Haverá novamente a diferença entre le juste et le méchant, entre o justo entre celui qui sert Dieu et celui qui ne aquele que serve Deus e aquele que não o serve. Isaías 48, 11, Isaías 48, 11, 17 et 18. 17 até 18. Na nyonso oyo nazotalisa bino spiritualité. Em tudo que eu estou a mostrar a divindade. Ezali c'est pour amour à moi. É pela causa do amor de mim. A reprendre les sources. Ele repetiu de novo. C'est pour amour à moi. É pela causa do amor de que mim. Je vais agir. Que vou agir. Comment mon nom serait-il profané? Como o meu nome foi profanado. Não darei a minha glória a outro. É todo Deus quer mandar voltar. Foi expulso o homem no jardim. Deus sempre toda forma para recuperar o homem. Não quero que o inferno seja sua partida. Seja lugar que Deus preparou para não se pergunta por que espiritualidade. Alors c'est par amour à moi, c'est pour amour à moi. Eza na mawa na lingi bino mingi. Na lingi kozongisa bino na nzela. Otala combien soki ozosala masumu ozoloba mabe. Quando que você fala, pasi na yo ekoumela. Wapi nzambe na bango. O seu sofrimento vai demorar. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. A Bíblia diz, nosso Deus está no céu. Ele que se nzambe alingi na mingongo makasi. Basi na mibali balobete nous avons Dieu souverain. Homem e mulher falar temos Deus soberano. Verset 5 balobi même bato bazali na basapato yoko pasuka balabela mamoko bato nyonso kofutela loyer kolela bato oyo koyela pasi komela pasi bango mpe bacri de joie babandi barumari bilamba ya makila ya minyoko baloka biso bamodesa biso nazandoki balobi batia yango na moto eza na mur ya nzambe alingi te leka enemi bato kolela babeta maboko me na ka ya nzambe bato na église me ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël, o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, te ama. Je t'instruis, está a instruir-te pour ton bien, por teu bem. Obrigado. Essa instrução é uma instrução. Ele sabe escolher. Para você andar no caminho da santidade. E saiba falar. Porque o Samuel vão te trazer. É para ti. Você quer? É só eu. Não vai dizer que a mulher embriagada, não. Ah, você que vai saber aquela mulher que eu tinha dito está embriagada. Cette femme là. Eu sou C'était pour cet enfant que j'ai prié l'Éternel. Foi este menino que eu buscava o Senhor. Fechaste a boca dele. Você como adulto vai entender. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Foi para causa desse menino que eu orava. Mas você não sabia, meu Senhor. Eu tinha dito ao Senhor, vou lhe devolver ao Senhor.
e vou entregar no Senhor. Você que tira as lágrimas, você é mau contra si. Je t'instruis pour ton bien. Diz a Bíblia que eu estou a instruir-te para o teu bem. É Deus que está a falar. Te tirar no mau caminho para guardar a divindade. É para o teu bem. Quando está chorando, é você que está chorando. Je te conduis dans la voie. Eu te conduzo no caminho que tu dois suivre. Que você deve seguir. Não penso linha conduite. Estou te dando a linha de conduta. Como vai caminhar desde que eu te chamei? Se vai morrer, more na divindade. Pedro. Está vendo você? Há um momento que vai preparar quem vai te calçar, quem vai te colocar assim. E esse daqui, eu te disse, não é para ti. Eu estou a te dizer como se conduzir. Será que vai aceitar? Pode ser chamado Pedro, pescador, até a tua morte. Quando estavam lhe matar, a crucificar, ele disse, não, me coloca no inverso, porque não sou Cristo. Deus está a te conduzir o caminho que vai seguir. No caminho da palavra. Oh, verset 18. Versículo 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, se foste atento nos meus mandamentos, ton bien-être serait comme un fleuve. Como seria o bem-estar como um rio? Ton bien-être, o bem-estar teu seria como recebe os viagens de nenhum dia ton bonheur comme les flots de la mer. A tua felicidade como uma felicidade do mar. Não é dinheiro. A felicidade. A felicidade é diferente. O aquele que tem dinheiro, eu tenho a felicidade. Como Davi, feliz, até edificar uma Salomão, felicidade basta julgar um assunto, Oriente ou Ocidente estão aqui. Se você obedecer esse mandamento, a história Luc 23, verset 33 34. Lucas 23, 23 até 34. Quando mataram Jesus, começaram a ir. Quando apanharam Jesus, chegando no lugar chamado Golgota, crucificaram-lhe avec deux malfaiteurs, l'un à gauche et l'un à droite. Um à esquerda, outro à direita. Verset 34. Jésus dit, Père, Jesus pardonne-les, perdoa-lhes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Enquanto que não saibam o que eles se partagèrent ses vêtements en tirant. Partilharam a sua roupa e deitaram sorte. Estão a mostrar espiritualité, a espiritualidade. Aqui Jesus está morrendo, mas sabe falar. Mas o que é de importante sublinha o desejo de Deus. Quero a nossa espiritualidade. Chega no nível que se diz pensar o crânio de Deus. Pensar o crânio de Deus. Deus mostrou assim. Deus, imagem. Deus, para a gente ter cabeça o nosso desejo. O que tem problema que nos está dando, além de falar mal,
okota na prière lokola ya Ana. Entrar na oração como da Ana. Obandi kolongola poso nyonso o ya mutu. E começa a tirar o pele da cabeça. Kino ochuba mbele na crâne ya Nzambe. Até pensar besoin Nzambe ya de Deus. Ela kisi azomona te bato bazo percer que não vai como na crâne ya Nzambe. Quer dizer, Deus não está a ver os baninga poma kamwesi la kino na leba ba bengi crâne. Até no lugar chamado crânio. Nde makambo esuki wana. Ali as coisas acabam ali. Mais eu como na crâne ya Nzambe te. Você ainda não chegou no crânio de Deus. Nzambe atalisaki batali esse crâne na ye. Il faut como na nível ya kochuma mbele. E até chegar no ponto ko percer poso oyo ya mutu. Tem que kino na crâne ya Nzambe. Pele. Nzambe na sentir da cabeça até no osso do crânio. Deus ainda não sentiu aquele a presença de uma faca no seu crânio. A oração da Ana até no crânio. Crânio igual tête, cerveau, crânio igual, cabeça, cérebro e pensamento. Até chegar naquele nível. Se chegar naquele nível, o que vai beneficiar é o perdão. Se Deus te perdoar, acabou. Você melhora. Vai apagar tudo o que tinha feito. Diferente, número 12, versículo 11. 10, 11. 10, 11. Quando está a falar mal como Arão e Deus veio chateado e foi embora. Veja atrás o que ficou? A lepra. Esse que é para a sua instrução. Se Deus te deu as costas, chega no nível de crânio para Deus. Deus nos abençoe. Amém. Teu favor nos acontece. Recebemos a não chegamos no nível que nós devemos. Mas as más uma palavra basta, vamos falar na parte do Senhor. Vai voltar depois, vai regressar a nós com os presentes. O que é carga não será mais carga. Obrigado, Senhor. É para a nossa felicidade. É para o nosso bem-estar. Que a obra da cruz se manifeste. A todos que vão nos ouvir, que Ele alcança também a graça. O dia vindouro nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.